Olá, sejam bem-vindos ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje a gente vai continuar o nosso curso falando sobre Ajax. Para quem não sabe, Ajax é uma técnica utilizada em desenvolvimento web para enviar e receber dados de um servidor de forma assíncrona, sem recarregar ou atualizar a página. Então, basicamente, sempre que você precisar de algum dado dentro do servidor, você pode utilizar ele. E Ajax basicamente significa JavaScript e XML assíncrono, ou seja, eles funcionam paralelamente àquilo que está sendo executado pela aquela página. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente trabalha com outras formas de dados, né? Como JSON, HTML e texto. Tá? Então, o Ajax é isso, para quem não sabe. E no Frappé, como que a gente faz para gerenciar o Ajax? Nós utilizamos a função frappé.call. Essa frappé.call ela funciona de maneira assíncrona, né? Ela tem a possibilidade de funcionar síncrono ou assíncrono, mas no caso aqui de forma geral ela funciona de forma assíncrona, ou seja, ela envia a requisição e lida com as respostas por meio de um mecanismo de callback. Beleza? Então, isso é o Ajax e através do frappé.call a gente pode fazer ali de fato, né, o nosso, digamos assim, a convocação daquela função que a gente quer utilizar. Dentro do frappé.call nós temos a seguinte estrutura, tá? Essa estrutura, ela não é obrigatório preencher todos os campos que vocês estão visualizando aqui, mas o principal deles, o obrigatório mesmo, é o método, né? Qual que é o caminho, né? O caminho usando pontos até o método que eu quero utilizar. Eu posso utilizar qualquer tipo de call, né? Post, get, pull ou delete, né? Essas quatro opções aqui. Se eu quiser utilizar outra além do default, que é o post, eu posso definir ela atribuindo ao type. Se a minha função, se o meu método, ele requer algum argumento, algum parâmetro, eu posso definir esses parâmetros dentro de args. Daí, as funções success, error, always e callback, elas são utilizadas conforme cada um dos erros ali. E geralmente a gente utiliza elas aqui de fato para vincular alguma coisa, que a gente vai usar no exemplo de hoje, a gente vai vincular ao callback caso a função retorne ali, né, para nós um nome válido. BTN, esse daqui ele é basicamente o seguinte, pode-se utilizar também o caminho, né, aqui é uma questão de parâmetro, né, do objeto, que quando ele for clicado vai ser invocado. Só que nós vamos vincular no frappé.call de uma outra forma e não iríamos utilizar isso daqui. O freeze e o freeze message é o seguinte, você pode bloquear a tela do operador enquanto essa função está sendo executada, para que ele não saia da página, interaja, alguma coisa assim. Então, se você precisar bloquear ali a visão do operador, você pode colocar esse freeze como true, né, e até atribuir uma mensagem para esse congelamento temporário até o final da execução da função. E o interessante é esse carinha aqui, o async. O async ele pode ser ativado ou desativado. Ou seja, se você colocar ele como false, ele vai executar o call e só vai prosseguir na execução da função com as outras funções abaixo que você determinar após a conclusão aqui do retorno do servidor. Na grande maioria dos casos a gente não utiliza isso, porque é muito mais fácil a gente colocar dentro do callback alguma coisa para gerenciar o retorno do servidor, etc., do que colocar ele como false aqui e tentar depois gerenciar após a execução da função. Tá certo? E o URL basicamente é o URL de requisição, mas aqui não precisa de definir, raramente utiliza isso daqui. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar é o método mesmo e argumentos. Caso a gente precise aqui, vocês já vão visualizar isso daqui. Tá, métodos. Tá, todos os métodos que são invocados por padrão de segurança, eles precisam estar permitidos dentro do que a gente chama de lista branca do Frappé. Então a gente vai visualizar quando a gente for criar a nossa função, que a gente vai colocar esse @frappé.whitelist, né, uma função aqui em cima da definição da nossa função, para que a nossa função possa ser chamada, senão ele vai dar um erro de permissão. Então, tudo o que eu precisava explicar para vocês aqui sobre o Frappé era basicamente isso. Agora vamos para o exemplo. Dentro do exemplo de hoje, a gente vai falar o seguinte, nós temos aqui um artigo, né, então abre lá o seu localhost, faz login, vem aqui em Library, artigo e abre algum artigo que você criou. De preferência,
Se esse artigo não tiver emprestado, vai lá e empresta ele, né? Cria um member com uma membership e cria uma transação para ele que nem a gente explicou em aulas passadas, para que esse exemplo consiga ser repetido por você. Vem aqui em artigo e abre esse artigo. A minha ideia é o seguinte: eu sei que essa não é a melhor forma visualmente de mostrar isso, mas eu gostaria de mostrar pelo menos com um exemplo aqui. Eu sei que esse livro está emprestado e eu gostaria de saber para quem que ele está emprestado de uma forma rápida aqui. A gente sabe que a forma mais rápida e mais bonita seria colocar o nome da pessoa aqui embaixo, e é possível colocar, que a gente vai ver futuramente com um campo virtual e assim por diante, mas a ideia é mostrar aqui só para vocês, não é mostrar o melhor, a experiência de usuário, né? Então mostrar como que funciona a funcionalidade muito mais do que a experiência do usuário. Então eu vou colocar um botão aqui em cima e esse botão ele vai ser invocado, e quando invocado, né, ele vai mostrar para nós quem que é a pessoa que está de fato utilizando, né, que emprestou esse livro aqui pela última vez, que está com esse livro no caso até o momento. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir então o VS Code, que é o meu editor de código, venho aqui, Apps, Library Management, expande de novo Library Management, mais uma vez para abrir a questão dos módulos, né? Abre aqui Doctype e pega Article. Feito isso, clica aqui e eu vou colar uma função aqui. Essa função vocês podem pegar depois lá no meu GitHub ou parar e copiar aqui manualmente, né, aquilo que eu vou escrever. Basicamente o que eu vou escrever aqui é o seguinte: eu vou adicionar um botão. Esse botão ele vai invocar uma função dentro do meu aplicativo para retornar aquilo que eu preciso. Então tá, a parte da frente do meu código vai ser basicamente isso daqui. Eu coloquei esse código dentro do refresh, né, que é um método vinculado a toda vez que a página do meu formulário for atualizada de alguma forma, ele vai adicionar esse botão Book Holder lá no cabeçalho de ações da minha página. Então ele vai adicionar esse botão, quando ele for invocado, ele vai fazer um frappé call. Se você nunca fez isso, essa localização por pontos, eu vou explicar para você de uma forma bem clara. No frappé, como é que ela funciona? Ela parte da base do aplicativo, então assim, é sempre o nome do aplicativo, né? Então o nome do aplicativo sempre vai cair nessa página aqui, ó. Deixa eu só ocultar isso. Vai ser nessa página aqui. Então quando você invocar ele aqui, ele vai puxar essa página que está com init.py. Então se você colocar, por exemplo, uma função aqui dentro, se você colocar essa função que eu criei dentro do init.py da base do aplicativo, você encurta esse caminho para apenas Library Management, Get Book Holder, entendeu? Mas no caso não, a gente colocou ele lá dentro da pasta, lá dentro do arquivo Python do nosso artigo. Então como é que eu faço para localizar? Library Management, que é o nome do aplicativo, depois o nome do nosso módulo, depois o nome da pasta, que é a subpasta Doctype, depois artigo, que é a segunda pasta de novo, daí entra com o nome do arquivo Python, que é artigo, e por último, dentro daquele arquivo Python, qual é o nome da função que você colocou lá dentro, tá? Então é aqui que vai ficar a nossa função, tá certo? E dessa forma agora eu estou passando qual parâmetro para essa função, qual é o nome do arquivo, né? O nome do nosso artigo, ele é acessado da seguinte forma: sempre que você precisa de alguma variável do seu formulário, você pode invocar essa função. Isso funciona apenas no front-end quando você está utilizando esse daqui, ó, dentro do JavaScript do seu Doctype, tá? Daí você utiliza frm.doc e quando você coloca esse .doc, todos os parâmetros dentro, todas as variáveis, né, todos os campos ali dentro do seu documento, eles estão disponíveis para acessar aqui. Então, frm.doc, eu coloquei o .name, que é o nome do artigo, que é a nossa chave, digamos assim, né, primária lá do nosso artigo, do nosso banco de dados. E isso daqui vai fazer com que a nossa função funcione depois. E daí o seguinte, o callback é o seguinte: nós temos o retorno do servidor. Esse retorno foi positivo, ele pega e vai mostrar aqui o nome do nosso usuário, né? Quem é a pessoa que vai estar, quem é o portador atual. E se não, eu vou colocar uma mensagem de que não tem nenhum, né? O book holder, né? O atual, digamos assim, pertencedor desse livro, quem está com esse livro agora no momento, não foi encontrado. Isso é caso o servidor retorne alguma coisa negativa daquilo que a gente espera, tá certo? Então,
Isso daqui também eu vou só colocar ela dentro de uma chave que é o seguinte: apenas se o nosso status for issued, né, que é o que? Emprestado. Se ele não tiver sido emprestado, não tem por que a gente procurar com quem esse livro está no momento. Tá certo? Então isso daqui finaliza o nosso front-end, agora a gente vai para o back. Como nossa função, no meu caso aqui, eu estou colocando essa função dentro do arquivo Python do nosso doctype, eu venho aqui no próximo arquivo e agora eu vou colocar aqui, só que presta bastante atenção, você não vai colocar ela dentro da classe, porque se você colocar dentro da classe, não vai funcionar nesse momento. Então a gente vai colocar ela fora da classe. Como que eu sei se está dentro da classe ou não? Se você não conhece muito bem de Python, para você colocar uma função dentro da classe, você tem que deixar ela no nível de indentação, né, que pertence àquela classe. Então, se eu colocar aqui minha função, essa função, ela vai ser executada dentro da classe, o que a gente não quer no momento. A gente quer que a nossa função seja executada fora da classe, né? Porque se você entende um pouquinho mais, teria que instanciar, pai, etc, que a gente não quer fazer nesse momento. Então, no caso aqui, eu vou só colocar def, o nome da minha função aqui, fora da classe, para que ela funcione. Então, pronto, colei aqui a função. O que essa função está fazendo? Ela primeiro verifica se o nome do artigo que eu coloquei aqui, ele existe ou não. Até para a gente não consultar, digamos assim, algum artigo que não existe. Depois, ele procura o último artigo, o último registro de transação de um digamos assim, library transaction dentro do servidor, né? De forma decrescente, ou seja, do último para os mais antigos, né? do mais novo para o mais antigo. E ele filtra pelo seguinte: tem que ser aquele artigo que a gente passou, o doc status tem que ser igual a 1, ou seja, não pode ser um documento que não foi submetido ainda, porque se ele não foi submetido, no caso nosso aqui em específico, essa transação não foi efetivada. E ele pega quais campos? O campo tipo, se é issue ou return, né? Se é emprestar ou devolver, e o ID do library member. Ele limita para 1 por quê? Porque eu só preciso do último registro. É bem básico, bem simples mesmo. Daí, se não retornar registro nenhum, ele vai dar um return none e vai dar aquele erro lá de não foi nenhum book holder found, ou seja, tem até alguma inconsistência ali na informação. E ele pega daí, se o último registro não for issue, ou seja, emprestar, ele retorna none também, porque o livro, teoricamente, não era nem para estar executando essa função aqui porque apenas se tivesse issued, né? E por último, ele verifica se o ID do library member é válido ou não, e no caso aqui, se ele for válido, ele dá um frappé.getValue, que a gente vai pegar apenas o full name daquele nosso membro. Claro que você pode passar mais informações para cá, mas como o nosso exemplo é bem simples mesmo, é só isso que eu vou proceder. Dessa forma aqui, quando o usuário volta aqui para o artigo, né? Eu venho aqui, dou um reload, só para ele recarregar os esquemas do front-end, e agora você pode ver que o nosso book holder aqui está aparecendo. Cliquei no book holder, o que vai acontecer? Ele vai mostrar justamente, esse daqui é o nome da pessoa que está nesse momento, né, com esse livro na mão. Tá certo, gente? Só que nós temos duas formas de fazer o nosso frappé call. Nós podemos fazer, que nem eu falei para vocês lá no comecinho, cuidado para não colocar a função dentro da classe, porque senão você tem que instanciar e tudo mais. Só que tem algumas chamadas, alguns calls que nós fazemos, que, logicamente falando, é muito mais inteligente colocar dentro da classe, tá certo? Dentro da classe daquele doctype, porque é uma função que ele vai ser utilizada apenas para aquele doctype, né? E tem funções vinculadas àquele doctype e assim por diante. Então, a primeira parte dessa apresentação foi aquele call genérico. Eu posso colocar ele em qualquer parte do meu aplicativo. Claro, se aquela parte do seu aplicativo for uma parte em que o Python consegue acessar, tem o init.py e assim por diante. Então eu posso colocar ele em qualquer parte do meu aplicativo e invocar, e geralmente nós utilizamos isso para funções genéricas, funções que possam ser utilizadas ali por mais de um doctype, com mais de uma função e assim por diante. Então eu vou ensinar vocês agora a segunda parte, que é
Poxa, Gui, e se eu quero invocar uma função que está dentro da minha classe? O que eu faço? Ó, eu vou modificar essa função agora. Para isso, nós temos que modificar duas coisas, tá? Nós temos que modificar a forma como nós fazemos o FrappCall e nós temos que modificar aqui como que vai ser executado. Então, eu vou preparar primeiro essa parte aqui e depois eu vou para o front-end. Veja agora como é que ficou a função. Se lembra que eu falei que a gente joga a função para dentro da indentação da nossa classe? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, as funções dentro de uma classe no Frappé, elas obrigatoriamente também têm que ter esse Frappé whitelist para serem chamadas, senão elas não vão conseguir ser invocadas lá pelo front-end. A terceira questão é que eu troquei o article para self. Por quê? Como essa classe vai ser instanciada para essa função ser executada, eu tenho acesso a todas as informações de dentro desse artigo. Então eu não preciso passar esse item como parâmetro, porque esse parâmetro eu já consigo resgatar daqui de dentro. Então eu mudei, em vez de, por exemplo, article, eu pego self.article. Quando você utiliza uma classe no Python, você cria funções com essa self, e essa self, nesse caso aqui também em específico, ela invoca todos os campos do formulário para serem acessados ali por essa classe e por essa função que você está desenvolvendo. Tá bom? Então eu mudei de article, que vi como parâmetro, para self.article, e aqui bem no comecinho eu coloquei uma verificação, que se o status estiver diferente de should, esse artigo vai dar um erro, né, e vai exibir uma exceção para o nosso usuário, dizendo que esse artigo ainda não foi reservado, tá certo? Uma outra coisa que vocês podem fazer, sempre que você quiser parar, né, a execução de uma função no Python, é utilizar esse frappé.throw. No caso aqui, ele faz um rise, ele digamos, força o travamento da função, e ele exibe ali esse erro que você colocou aqui dentro para o usuário final, para que ele entenda o que ele fez de errado ou que erro que deu no sistema, para que ele consiga corrigir e daí prosseguir com a execução da função. Tá bom? Então ele funciona com aquele rise do Python, frappé.throw, ele pega também e mostra aquilo que você colocar aqui dentro. E o restante da função continua tudo igual. Ponto. Poxa, e aqui dentro agora do JavaScript, o que eu mudo? Bom, basicamente nós temos a mesma função FrappCall para frmCall. E nós não iremos mais enviar esse parâmetro, a gente vai só modificar um pouquinho essa função e eu já volto para vocês para explicar o que modificou. Isso, voltei só um detalhe, aqui não é self.article, é self.lim, tá? E agora como é que fica a nossa função? Veja só como ela fica bem mais simples. Em vez de chamar de frappé.call, é frm.call, o nome do método que está dentro da classe, e esse then, que é depois que executar isso daqui, eu capturo o que ele retorna, e se o que retornar existir, ele pega e exibe aqui para nós, senão ele dá que nenhum holder foi encontrado. Então aqui se a gente vier e testar, veja só, mesma coisa, funcionou perfeitamente. Tá bom, gente? Então, assim, é dessa forma que vocês fazem a utilização do AjaxCall, tanto para invocar funções que estão vinculadas a uma classe do seu doctype, quanto para invocar alguma função que está localizada em alguma outra parte do seu aplicativo, tá? Você pode invocar outras funções também, não só funções que estão no seu aplicativo. Se você quiser, por exemplo, invocar uma função do Frappé, você pode colocar dentro do seu aplicativo lá uma função, método que está localizado dentro do Frappé, que é, por exemplo, frappé.db.getValue, também funciona. Então, dessa forma, com a Ajax você consegue executar funções que estão na lista branca, né, dentro de qualquer um dos aplicativos instalados no seu site. Era basicamente isso por hoje. Obrigado e até a próxima aula.